A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. O que é isso? Encontrou os vendedores. O que é isso? 3 denários. O que é isso? 3 denários já viu. 3 denários. O que é isso? O que é isso? Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. O que é isso? A casa do meu pai! Era chamada casa de oração. Ladrões! E disse aos que vendiam pombas: minha casa será chamada casa de oração. Ladrões! 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 Tirem isso daqui! Tirem! Esparramou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. Hipócritas! Hipócritas! Isso aqui é casa de oração! Ladrões! O que é isso? Que sinal nos mostra para agires dessa maneira? Derrubem esse templo e eu o erguerei em 3 dias! A construção deste templo levou 46 anos e tu levantarás em 3 dias. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Como diz as Escrituras, o zelo com tua casa me consome. Esse homem deve morrer. Queridos irmãos e irmãs, uma saudação especial a todos vocês e hoje é um dia alegre para todos nós, um dia feliz para todos nós. A Igreja hoje nos apresenta e nos oferece na liturgia a possibilidade de refletirmos um pouco sobre o ser Igreja. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja somos todos nós batizados, formamos esta grande família de Deus. Fazer parte da Igreja significa nutrir, alimentar em nós aquilo que o Senhor Jesus Cristo quis desde o princípio. Sejamos santos como Deus, o nosso Pai, é santo. Sejamos irmãos entre nós. Entre nós não deve haver quem é maior e quem é menor. Entre nós deve haver solidariedade, fraternidade, responsabilidade. A Igreja de Cristo, desde o princípio, fundada sobre o alicerce dos apóstolos, e nós vemos isso no Evangelho, ela traz na história a certeza de que o Senhor quer caminhar conosco na história. Por isso a Igreja é sacramento na história, é sinal de salvação na história. É a possibilidade, é a porta aberta para que nós possamos fazer o caminho até Jesus Cristo, que nos conduzirá ao Pai. A missão da Igreja é levar as pessoas até Jesus Cristo, a exemplo dos apóstolos, a exemplo dos primeiros discípulos, que conduziam os pagãos até Jesus e levavam Jesus até os pagãos. A missão da Igreja está aqui. Todos nós, hoje, celebramos, a liturgia nos propõe, a dedicação da Basílica de São João do Latrão, em Roma. Esta basílica é a igreja catedral
de Roma, da Diocese de Roma. Como nós temos a nossa igreja catedral aqui em Campinas, Catedral Nossa Senhora da Conceição, existe uma catedral da igreja no mundo todo. A catedral da igreja de Roma, da Diocese de Roma, é a Basílica de São João do Latrão. A sua construção começou lá pelo ano 314, imagina quantos anos, 314. Durou mais ou menos 25 anos. A sua construção, e é imensa aquela igreja, foi feita, claro, para dedicar para oferecer a Deus este louvor e para ser um sinal da presença de Deus na cidade. Assim é a igreja, e toda a igreja é sinal da presença de Deus, e deve ser assim. A dedicação de uma igreja significa fazer dela algo para o culto e não mais para outras coisas. Uma igreja, quando é dedicada, e ainda hoje nós fazemos as dedicações normalmente das igrejas matrizes, das paróquias, essa igreja é dedicada totalmente, perpetuamente para o culto a Deus. A Basílica do Latrão, portanto, lá do ano 314 depois de Cristo, é sinal de que a igreja está presente na história. Dela saíram tantas outras basílicas, tantas outras catedrais. É a igreja mãe da Diocese de Roma e do mundo todo. Vejamos isto na perspectiva do Evangelho de hoje, que a liturgia nos propõe, a expulsão dos vendilhões do templo. O templo de Jerusalém demorou muitos anos para ser construído e era o local onde os judeus ofereciam o sacrifício dos animais a Deus, faziam o seu culto a Deus. Havia muita movimentação, muitas pessoas estavam a serviço do templo para que os fiéis judeus pudessem prestar o seu culto a Deus. Qual é o grande espanto que nós encontramos aqui neste Evangelho? Jesus, não poderia ser diferente, foi ao templo e observou que as pessoas se utilizavam do templo. Observou que muitos tiravam vantagem do templo. Aliás, não foi só aquele momento que ele foi que observou isso, já sabia, isso era notório. Se aproveitar da casa de Deus, tirar vantagens da casa de Deus. Tirar vantagens, e não é da casa, do local, mas daqueles que creem em Deus, daqueles que prestam culto a Deus. Jesus, por causa desse zelo que o consumia, diz o texto, expulsa todos aqueles do templo. Deixa o templo livre para que a pessoa fiel possa prestar o seu culto a Deus de modo direto. Quando nós queremos começar a tirar vantagens da nossa fé, nós fazemos um pouco isso, porque faz parte da natureza humana isso. Quantas vezes nós não queremos fazer um negócio com Deus? Queremos fazer uma troca com Deus. Quando fazemos isso, nós saímos daquele caminho natural, bom, de encontro com Deus. Porque nós estamos querendo, de alguma maneira, controlar Deus. Queremos ter domínio sobre Deus. A expulsão dos vendilhões do templo é um sinal evidente, claro, de que hoje nós temos que estar atentos. A nossa fé católica é uma fé que vem desde o tempo dos apóstolos. E nós temos que preservá-la de tudo aquilo que é influência maligna, de tudo aquilo que é interferência interesseira, lucrativa. Temos que estar atentos e tomar atitudes em relação a isso. A primeira atitude importante que nós temos que tomar: aprendamos
a rezar todos os dias pedindo a proteção de Deus para a Santa Igreja, pedindo a assistência do Espírito Santo para o Santo Padre o Papa, como é de acontecer. Rezemos pelos pastores, rezemos pelos nossos presbíteros, pelos sacerdotes, pelos diáconos, homens que têm responsabilidade na Igreja de conduzi-la segundo a vontade de Deus. Rezemos, enfim, por todos os batizados, por todos os fiéis, para que saibamos, cada um de nós, nos relacionar com Deus de modo gratuito, de modo afetivo. Saibamos relacionar-nos com Deus de modo direto. Não procuremos subterfúgios, não procuremos atalhos. A Igreja nos apresenta o caminho a ser seguido. A festa da Basílica do Latrão é para nós uma alegria, porque na história sabemos que a Igreja é dedicada a Deus, consagrada a Deus. Os templos que nós temos espalhados pela terra, todos eles são devotados a Deus. Devemos fazer esforço para que eles continuem assim. Cada um de nós somos responsáveis por estes lugares, por estas casas de oração, de culto, de escuta da palavra de Deus, casas de partilha, de participação no mistério de Cristo. Que todos nós saibamos viver segundo a vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a nossa vida pode ser oferecida a Deus. Quando vamos à missa, no ofertório, cada um de nós oferece a si mesmo a Deus, o nosso Pai. No dia a dia da vida, quando nós precisamos oferecer algo a Deus, nós fazemos isso com carinho. Que o Senhor Jesus Cristo te conduza sempre e te faça sempre novo. Homem e mulher, que nós sejamos novos para Deus. Que nós saibamos viver segundo a vontade de Deus. E saibamos fazer da sua Igreja um sinal luminoso da sua presença. Que a tua atenção na reflexão dominical dos textos da Sagrada Escritura já seja uma adesão à Igreja de Cristo. Seja esta certeza de estar sempre na presença de Cristo, através da sua Igreja. Que a tua oração e o teu culto sejam agradáveis a Deus, o nosso Pai. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamando seus empregados, ele distribuiu seus bens entre eles. A um deu 5 talentos, a outro 2, e 1 talento ao terceiro. A cada qual, de acordo com a sua própria capacidade.